Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Neipson Pires da Decidade. Eu quero nesses dias aí de pandemia que está havendo sobre a terra, né? Nós estamos vendo muitas notícias. Eu quero trazer até você uma palavra de Deus que o Senhor tem me incomodado a respeito de tudo que está acontecendo. Eu acho que você e eu nunca vimos nada parecido com o que está acontecendo. Na minha idade toda eu não me lembro de nenhuma epidemia que tenha tido uma proporção mundial como essa está tendo. Tenho certeza que você não, já consultei algumas pessoas mais antigas e eles acham a mesma coisa. E esses dias eu estava meditando na palavra de Deus e me veio a lembrança, algo que fez sentido, né? Nós estamos em confinamento social, cada um nas nossas casas, para evitar que essa pandemia se alastre em nosso meio. E eu me lembrei automaticamente de José do Egito, de Faraó e de Moisés, alguns anos depois. E eu quero relembrar rapidamente, uma reflexão rápida para a sua casa e para a sua vida, para que você possa ter esperança no seu coração. Naquelas épocas de José do Egito, você bem se lembra que ele foi vendido, né? Na altura do capítulo 37, 38 de Gênesis, ele foi vendido aos ismaelitas, e os ismaelitas, por sua vez, venderam José do Egito para o Egito. Foi morar na casa de Potifar, depois da casa de Potifar ele foi parar na prisão, e depois da prisão ele foi alçado à condição de governador. Depois de 13 anos de muito sofrimento, ele foi alçado à condição de governador, porque o faraó tinha tido um sonho, e esse sonho dizia que 7 vacas gordas, assim como 7 espigas gordas, eram consumidas por 7 vacas magras e 7 espigas magras, respectivamente. E ele não entendia o sonho, e o José do Egito interpretava sonhos através do Senhor, o Senhor interpretava sonhos através do José do Egito. E o José do Egito trouxe a interpretação e disse que ali haveriam 7 anos de muita fartura e 7 anos de muita fome sobre Israel, sobre o mundo, perdão. E de modo que ele deveria juntar em celeiros durante 7 anos, para que nos próximos 7 anos, que seriam anos de muita escassez na terra, tanto o Egito tivesse guardado em celeiros para vender para outras nações. E aí ele foi alçado à condição de governador do Egito, foi ele que comandou esse processo, juntando 20% de tudo que era produzido durante 7 anos e guardou tudo em celeiros. Até que veio a fome sobre a terra e tudo foi se acabando, as comidas foram se acabando e nada era produzido, o gado foi morrendo. E aí os irmãos de José do Egito, que o haviam vendido para o Egito, vieram ao Egito para comprar, porque eles tinham dinheiro, mas o dinheiro não servia para eles de nada, porque não havia alimento. Então, ainda tinha alimento no Egito, então eles usaram o dinheiro que tinham, foram até o Egito para comprar alimento, e sucedeu uma série de coisas, até que no capítulo 45 de Gênesis, José se dá a conhecer a seus irmãos. Ele diz: olha, sou eu, o irmão de vocês, que vocês venderam. E ele diz no verso 5 do capítulo 45, o coração de vocês não fique triste, que foi para a manutenção da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Ele podia ter se vingado ali e não o fez. E ali ele trouxe os seus irmãos, o seu pai, toda a nação de Israel para morar dentro do Egito. E o faraó foi recebê-los e deu uma terra para eles morarem, a terra de Gósen. Foi a terra que o faraó escolheu para que eles morassem ali dentro do Egito, uma terra que se tornou muito próspera quando os israelitas foram morar ali. Mas acontece que os israelitas se acomodaram naquela terra, e 430 anos depois, o Senhor visitou Moisés e disse: Moisés, o meu povo está sofrendo, porque assumiu o governo outro faraó que não conhecia José e nem amava os israelitas, e ele quer destruir o meu povo, então eu quero tirar o meu povo de lá, e você que vai fazer isso. E o Moisés foi lá e falou com o faraó, e o faraó endureceu o coração e disse que eles não iriam, e o Senhor disse que lançaria sobre o Egito 10 pragas. Você bem se lembra dessas 10 pragas, eu sei. E cada praga que dava, o faraó dizia que ia liberar o povo, e quando a praga cessava, ele não liberava, e até que chegou na última, a 10ª praga. A 10ª praga era a morte dos primogênitos, e ele disse: olha, eu vou lançar o anjo destruidor sobre o Egito, de modo que todo primogênito, tanto de homens como de animais, vai morrer. E a forma como vocês vão escapar disso tudo é que vocês vão pegar um cordeiro de até 1 ano de idade, sem mácula nem ruga, que ele seja perfeito, e cada família,
um cordeiro por família. E aqui entra o contexto familiar que eu quero conversar com você. Cada família vai se reunir na sua casa, vai pegar um cordeiro, vai sacrificar esse cordeiro. Deixa eu só te lembrar uma coisa. Deus estava providenciando que a última praga não pegasse no povo de Israel, sabe por quê? Porque as outras 9 não pegaram. Eu vou ler só de uma para você. Está em Êxodo capítulo 9, verso 25 e 26, diz assim: a saraiva, que eram pedras que caíam do céu, e a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, desde os homens até os animais. Também a saraiva feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Mas olha o que diz no verso 26. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Esse texto se repete em quase todas as pragas, porque nenhuma das pragas pegou sobre os israelitas, sobre o povo de Deus. Nenhuma praga que virá, meus irmãos, vai pegar sobre a minha casa e sobre a tua, mas há um remédio, há uma forma disso acontecer. O cordeiro deveria ser morto, lá na 10ª praga, e o sangue desse cordeiro deveria ser passado nos umbrais da porta e na verga da porta, de sorte que quando o anjo destruidor passasse, ele olharia para os umbrais e para a verga e não poderia tocar em ninguém daquela casa, porque o cordeiro era o selo de Deus sobre aquela casa. O Senhor já fez isso comigo, com você. No dia que eu aceitei a Jesus, e você também, nós aceitamos o selo do Cordeiro Pascual. João olhou para Jesus e disse assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo é o nosso Cordeiro Pascual, que naquela cruz morreu, e o seu sangue foi vertido naquela cruz, de modo que quando eu e você aceitamos a Jesus, o sangue do Cordeiro veio sobre a nossa porta. Eu e você somos porta, assim como Cristo também é porta. O sangue dele veio sobre a nossa porta, de modo que o anjo destruidor passa por nós e não pode tocar em nós. Ele não pode fazer nada por nós, nada contra nós. Então, creia, meu irmão. Creia que esse Covid-19 e nenhuma outra praga que venha sobre a terra virá sobre a tua casa, em nome do Senhor Jesus. Eu quero profetizar isso. Agora, o sangue do Cordeiro tem que estar sobre a sua vida. Você tem que ter aceitado a Jesus e tem que viver para Ele, morrer para você mesmo e viver para Ele, para que isso que eu estou dizendo possa se processar dentro da tua casa. Mas ele continua dizendo que quando aquele cordeiro for morto e o sangue for passado, a carne daquele cordeiro deve ser assada no fogo. E a família, aquela família, cada família deve comer a carne assada no fogo até pela manhã. E isso quer dizer para mim e para você que o cordeiro é Cristo. Nós temos que comer Cristo até pela manhã. E a palavra de Deus diz que Ele é a palavra de Deus. O Cristo, o cordeiro, é a palavra de Deus. Então a forma de comer Cristo é comer a sua palavra pela noite toda. Esse tempo que nós vivemos é o tempo da noite. Haverá um tempo que chegará o dia, será o dia do arrebatamento da igreja, onde eu e você subiremos nos céus. Mas aqui nós temos que estar reunidos em família, comendo a carne do cordeiro assada no fogo, provada em fogo, para que eu e você possamos estar cheios do cordeiro, cheios da palavra de Deus dentro de nós. Ele ainda dava um outro comando, ele dizia: faça tudo isso vestido, você tem que estar plenamente vestido, com um cajado na mão, com sandálias nos pés e vestido com toda a bagagem que você pode levar. Por quê? Porque daqui a pouco eu vou dar o comando e vocês vão sair dessa terra, porque essa terra não é de vocês. A pátria de vocês é outra. Eu e você temos que estar vestidos, preparados, com as sandálias nos pés, calçados ao evangelho da preparação da paz, com a armadura de Deus, com o cajado na mão, que é a palavra de Deus, é a autoridade de Deus, vestidos, porque daqui a pouco vem o soar da última trombeta. E eu e você vamos deixar essa terra, porque essa terra não nos pertence. Nós somos da pátria celestial. Amém? Então eu quero profetizar sobre a sua vida que nenhum mal chegará à tua tenda, desde que você tenha o sangue do Cordeiro sobre a sua vida. Se você ainda não aceitou a Jesus, essa é a oportunidade incrível de você fazer isso. Se comunique com a igreja, confesse o Senhor com a sua voz, com a sua boca em casa, e deixe que o sangue dele venha sobre a sua vida. Se você já é cristão, alimente fé, aplique fé ao seu coração de saber que nenhuma praga vai chegar à tua tenda, e que esse tempo é um tempo propício, é o tempo de você comer a palavra de Deus junto com sua família, cultuando em sua casa para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a sua vida,
a sua casa e a sua história em nome de Jesus. Amém, meus irmãos.